E aí, que leitura que a gente faz? Naquela história da sedução, coação, consciência situacional? Uhum. Olha só, é isso que chama-se de esquerda, né? É um conceito, porque um cara como o atual presidente, que sempre beneficiou empresas e bancos, não é bem essa a pauta da esquerda. Mas dizer que ele entende o jogo do poder não é exatamente correto. Ele sente, percebe, mas ele foi preparado, ele foi orientado, ele fez acordos. Okay? Mas ele tanto não entende que uma das regras dos DGs, eu sei que é difícil para vocês entenderem assim, vocês precisariam conhecer a mente deles e a forma como eles pensam. Mas uma das regras dos DGs para você não ter vulnerabilidade é você não ter vaidade. Todo vaidoso é fraco. Todo vaidoso é vulnerável. Eles não têm vaidade. Os verdadeiros que mandam não estão em nenhum lugar na mídia. Você não sabe nem o nome deles, mas eles mandam. E eles não querem saber, não querem mostrar que ele que manda. Eles nem existem. Qualquer um dos caras que vocês veem como os mais poderosos do mundo não serve nem cafezinho numa reunião deles. Nem o cafezinho. Eles nem falam com o cara, eles mandam um emissário. Que eles não querem chegar ao nível daquela pessoa. Por quê? Porque se houver uma quebra de confiança, o cara que está recebendo a ordem não sabe quem é quem mandou. Sim. Mas ele sabe que a punição vai ser imediata se ele não fizer. Então, eu vou falar só uma das várias questões com as quais eles lidam. A vaidade é uma fraqueza. A vaidade é uma vulnerabilidade. Ela é inadmissível para quem joga o jogo do poder. E aí, se você olhar o atual presidente, ele é um poço de vaidade, como o anterior também é. Isso já deixa para você de cara que ele não entende de poder. Ele foi orientado, foi preparado, foi conduzido, mas ser efetivamente quem mexe, ele não mexe nada, ele é mexido no tabuleiro. E no dia que ele não for útil, como num jogo de xadrez, você sacrifica a peça. Quando você precisa fazer uma jogada em alguns lances, às vezes você precisa oferecer uma peça em sacrifício para atrair o seu oponente para aquela casa do jogo. No dia que for necessário, esse lance vai ser dado e o sacrifício da peça vai ser feito. Porque ele não é do círculo interno. Ele não é do círculo interno. Ele é um peão. Os do círculo interno não aparecem. Vocês não conhecem o nome, não sabem quem são. Porque eles não têm essa falha. Eles não têm essa fraqueza que é a vaidade. E como já foi sacrificada, né? Tu falou. Quando precisar vai ser. Já isso. Foi no passado. Já, aí se foi redimido porque tinha um papel a cumprir. Isso. Fez um acordo que já está descumprindo. Sim. É porque, assim, tem camaradas que sujeitam mais acordos, né? E acho que no final das contas, o cara que é vaidoso, ele aceita. Sim. O problema é que no primeiro momento, ele tem a ilusão, né? Que ele não precisa fazer acordo porque ele é a própria mão invisível, ele vai fazer tudo o que acontece, né? Até que ele desilude, né? Uhum. Porque se iludiu no passado. Exatamente. E aí ele volta fazendo acordo. Ele tem a ilusão do poder, ele tem a febre do poder, como a gente fala. Febre do poder. Quando você faz pequenas coisas e acha que em função disso você já pode fazer outras. Olha só, o jogo do poder, Glauber, ele tem regra. E tem linhas invisíveis, traçadas. E isso é deixado claro para você. Mas ninguém vai ficar repetindo para você toda hora as linhas. E nós não estamos tratando com criança. É com criança que você repete. Um adulto que se espera um comportamento responsável no jogo vai ser dito uma vez. Só que é o seguinte, é a diferença entre o cachorro e o lobo. O cachorro vai ficar latindo e nem sempre vai partir para cima de você. O lobo não vai latir. Se entrou no perímetro dele, ele vai te atacar. Na jugular. Eu dei esse exemplo no 143 quando eu disse o seguinte. Na natureza, o predador ele fica quietinho, imóvel, esperando a presa passar. Quando ele dá o bote, é uma vez só e definitivo.
Não é o Trump que fica falando antes da hora. Pois é. E talvez ele seja obrigado a falar, né? Alguma coisa. Cumprindo um roteiro. Alguém me falou isso recente aqui no podcast. Aí eu não lembro quem foi. Juro que não tô só querendo proteger o nome. Faria isso até por ética e respeito. Mas o camarada falou algo no sentido assim, que é como se na regra deles, você pode até fazer, mas você tem que indicar que tu vai fazer. Faz algum sentido isso? Existe assim. Existe um combinado do seguinte. Você não só, dentro dos grupos de poder, você sinaliza como você dá para os outros o que você vai fazer e deixa alguma pista. Certo? Mas pistas são bem difíceis de serem identificadas por quem não é do jogo. Veja bem, Glauber, se você conhece as crenças, conhece os códigos, conhece os sinais, você vê algo que os outros não veem. E você sabe que a melhor maneira de esconder alguma coisa é colocar bem na frente da pessoa. Porque ela está sempre procurando em outros lugares, menos o que está na frente dela. Então, de fato, existe uma regra de sinalizar antes, mas com uma decodificação que muitas vezes só eles, quem é do meio, entende. Mas não existe a regra que você tem que explicar o que fez. Então, eu sinalizo, aviso antes, mas eu não tenho que explicar a sinalização. Então o código é dado, mas só para quem sabe como decodificá-lo. Essa regra existe. Que não é o que o Trump está fazendo. Não, ele está cumprindo um roteiro para tentar antecipar um certo movimento. É como se você jogasse uma isca para ver se o outro morde e detona antecipadamente uma situação. Só que ali já não tem criança, né? O Paulo diz assim, né? Quando eu era criança, eu falava como criança e agia como criança. Agora que eu sou adulto, eu falo como adulto e ajo como adulto, né? Dentro do conceito, a maior parte dos seres humanos, para eles, são crianças, ruins, né? E eles veem as coisas dentro de uma maneira de pensar que é totalmente transversal à forma de pensar das pessoas comuns. O Trump escreve lá na sua rede social uma série de postagens que são um roteiro. E nas entrelinhas tem mensagens. E ele está fazendo o jogo da facção que o colocou lá, tentando antecipar um movimento. Os outros que leem, né, geralmente conhecem o jogo e não mordem a isca. Em algum momento nós vamos ter um evento mais radical. Porque se eu faço coisas sutis e não são suficientes, tem uma hora que precisa de um pouco mais de vigor na ação. E aí quando ele coloca esse roteiro e ele dá sinalização, o outro lado entende? Você percebe um movimento que aconteceu do Putin abrindo caminho no Oriente Médio. Exatamente. Exatamente. Né? O Putin recebeu a sinalização, ele sabia, ele leu, e ele falou assim, isso aqui para mim me interessa. Não tem amigos, nem inimigos. Isso aqui me interessa. Né? A Rússia não é amiga do Irã, nem da Coreia do Norte, nem da China. É um jogo de interesse. Os Estados Unidos também não é amigo da Arábia Saudita, não é amigo do Canadá, não é amigo dos europeus. É um jogo de interesses. Os franceses jogam junto com os ingleses. A França já saiu no cacete com a Inglaterra em guerras, já saiu no cacete com a Prússia em guerra. Né? Não existe esse tipo de composição. Agora, entre os DGs, nas facções, existem ligações genéticas. Aí sim, é outro assunto. Mas nacionalidades não tem impacto nenhum no planejamento das facções. E o Putin deu a sinalização dele também, falando, já cumpri a minha primeira parte aqui, entendi, já tô fazendo a minha primeira parte, siga, caminho tá livre, agora, vocês façam 2025, façam a parte de vocês, porque 2025, Ucrânia... Se e agora,
Trump entrar, ele não largar a facção europeia a sua própria conta e não anulá-la junto com o apoio das facções também orientais, que está havendo uma composição, houve semana passada alguns acordos, há uma composição de anular a facção europeia. E para isso está havendo uma combinação de interesses das facções orientais e ocidentais. Tá certo? Mas é como eu disse, é um jogo onde há muitas traições. Mas hoje o interesse converge em anular a facção europeia. Pode ser que amanhã um fato novo torne essa convergência não mais interessante. Não acontecendo, o Putin realinha. Exatamente, ele realinha. É um jogo assim, como eu te falei, você sempre tem várias cartas para botar na mesa. Você tem a opção A, B, C e D. Você veja bem, lá na Ucrânia, né, ele foi deixando as coisas correrem, e eles tinham uma carta na manga, que é aquele míssil que eles lançaram. Ninguém sabia daquele míssil. Segundo alguns, nem o Putin sabia que existia aquele míssil. Até dele foi ocultado. O Orechin. Sim. Nem ele sabia. Na hora certa, os caras falaram: olha, nós temos aqui uma carta. A manga, essa aqui vai ser jogada. Senta o pau. Então é um jogo. Glauber, quantas vezes um líder foi traído por aqueles que estavam junto a ele? Há coisas que um presidente não tem que saber. Há coisas que um presidente não pode saber. Isso. Que uma vez tem um filme, eu não me lembro mais qual deles é, se é o Impacto Profundo, etc., que o presidente dos Estados Unidos está sendo levado para uma unidade de segurança, né, porque ia acontecer lá um problema na superfície. E quando ele entra, ele fala assim, vira para um militar, um cara lá da área de segurança, e fala assim: eu nunca soube que nós tínhamos essa unidade militar aqui, esse bunker. Ele falou: fizemos isso, presidente, para o senhor não precisar mentir. O senhor podia negar quantas vezes fosse sem precisar mentir. O senhor realmente não sabia. Convencido, né? Então o Trump foi muito claro nisso aí, que ele tributaria, principalmente o pessoal do BRICS, né, que viesse a estimular a desdolarização. E foi um tema importante na última reunião do BRICS em Kazan. Tá certo? E ele citou o Brasil. Por quê? Porque uma coisa é a Rússia, que já está sob sanções. Outra coisa é a China. Aí ele deu uma cutucada na Índia, que é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos, mas a Índia, ela sempre foi não alinhada. Eu, inclusive, mostro no vídeo, depois de alguns apertos que os Estados Unidos deu na Índia, o Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, dizendo o seguinte: olha, eu já vim aqui nos últimos 3 meses, já vim na Rússia 2 vezes. Isso mostra nossas ligações estreitas. Quer dizer, a Índia... Agora, o Brasil fica como nessa situação? Do BRICS, tira o S da África do Sul, porque não é original, né? Começou BRIC. Brasil, Rússia, Índia e China. Qual era o conceito inicial do grupo? Né? Países com grande território, grande população e um grande mercado e uma boa economia. Brasil, Rússia, Índia e China atendiam a isso. Depois a África do Sul, né, a África foi anexada ali para a África ter algum representante. Mas o conceito original era isso. Países que no futuro iam se destacar por ter um grande território, uma grande população, grandes riquezas minerais, um bom mercado. Dos 4, Brasil, Rússia, Índia e China, qual é o único que não tem armas? Brasil. O Brasil hoje não aguenta sustentar uma guerra contra um poder bélico mediano, quanto mais grande. Né? E os 3 é potência nuclear. Potências nucleares. Então, Rússia, China e Índia são potências nucleares, potências econômicas, potências espaciais. Todos os 3 mandam foguete na Lua, mandam missões à Lua, etc, etc, etc. Né? E o Brasil não é nada. O Brasil, a economia agora está caindo para fora dos 10. O Brasil não tem forças armadas praticamente agora, então a situação está caótica, né? Com essa redução dos orçamentos. O Brasil não tem condição de enfrentar um país médio, muito menos uma grande potência. O Brasil não tem... O programa espacial brasileiro foi sucateado e acabado. Então, a quem que o Trump ia direcionar a primeira ameaça? Pensa o seguinte, Glauber. Você tem esses 4 lá, Brasil, Rússia, Índia e China. Se você tiver que dar o primeiro exemplo, aquela primeira porretada para dar o exemplo, você vai dar em quem? Nos mais fracos lá.
É claro. E até numa questão geográfica, né? Exatamente. Tá em tese no seu quintal. Isso. Então é por isso que eu digo que em 2025, aquele que colocou essa pergunta, foi uma pergunta muito bem colocada. Observe como tudo leva a crer, em princípio, pela lógica do jogo, que a facção de Washington vai partir para dentro do governo brasileiro. Por quê? O que o governo brasileiro apoia? Os palestinos. A facção de Washington é pró-Israel. O que o governo brasileiro apoia em termos de política externa? Tudo aquilo que hoje os Estados Unidos não apoia. Inclusive agora, fechando um acordo com a União Europeia, né, etc., que agora é um problema para os Estados Unidos. Então tudo leva a crer que os interesses de Washington, a partir de 20 de janeiro, não serão convergentes com os interesses do atual governo brasileiro. E aí, se você tem 4 ali para bater, que estão incentivando a desdolarização, inclusive, salvo engano, o Lavrov, que é o ministro do exterior da Rússia, disse que um dos grandes incentivadores da desdolarização foi o Lula. Ainda empurrou no Lula. Então, se você tiver que bater em alguém, você vai bater em quem? No mais fraco. Ele não vai bater na Rússia, que não tem condição de bater. Não vai bater na China, não tem condição de bater. Não vai bater na Índia, que não tem condição de bater. Pega o B do BRIC ali e arrebenta ele, pronto. Entendeu? Então, tudo leva a crer, volto a dizer, você vai entender minhas falas anteriores, tudo leva a crer que 2025 vai ser um ano muito instável para o Brasil. Professor, e outra, né? Não é mais BRIC, né? Assim, tem outros países chegando. Sim, sim. E aí, quando você olha o BRICS, né? Naquela formatação com Turquia entrando, com Irã, Arábia Saudita, tu imagina uma moeda negociada por todos esses países. Não é um bloco militar, não ameaça o poder, né, assim, armado, né, não tem força militar, nós não vamos agir, mas só economicamente você tira a força dos Estados Unidos total, porque o que vai deixar de negociar em dólar com todas essas potências juntos? O pilar da economia americana é o dólar. Por isso que o Trump publicou isso. O Trump não fez segredo. Eu sei que se cair o dólar, a economia dos Estados Unidos cai. Né? A economia dos Estados Unidos, nós tivemos já mais de 80% do comércio das reservas feitas em dólar, hoje está 68%. Então, ele sabe que o dólar, que é uma moeda fiduciária, que é rodada a partir do nada, não tem lastro, é o pilar do poder dos Estados Unidos. Então, essa ameaça que ele fez já foi para dizer assim, olha, eu não vou aceitar ataque ao dólar americano. Só que ele não tem como coibir isso com Rússia, China e Índia. Isso. Ele vai começar a pegar os outros. Agora, o BRICS Plus, o BRICS+, o nome que se quiser dar, são 37 países que estão entrando no BRICS, já não é uma potência militar que não possa fazer frente. Porque ali você tem Rússia, China, Índia, uma Turquia que é o segundo maior exército da OTAN. Isso. A Turquia é o segundo maior exército da OTAN. Não tem nenhum exército europeu maior do que o da Turquia. Então, o BRICS Plus, o BRICS+, se ele se tornasse um bloco sólido, ele tem a maior parte das terras do mundo, são os maiores países com maior extensão territorial, os países com maior extensão de população, só a Índia e China são bilhões, os países também com a maior economia, que pode, em termos de moeda, de poder aquisitivo, é maior do que o G7, e militarmente muito forte. Então, o BRICS Plus, o BRICS+, o nome que você quiser dar, é efetivamente hoje a maior ameaça que existe à Aliança Ocidental. Por isso, a reação do Trump. Agora, o dólar só está ameaçado por essa moeda em bloco ou ele também está ameaçado pelas moedas digitais? Olha só, o que acontece hoje? Então, estamos aí com o Bitcoin batendo recorde e tal, né? Tem que olhar... Até com a participação do Trump também. Isso. Por que interessou a facção subir o Bitcoin? Vamos pensar uma coisa. Como é que se faz hoje dinheiro no crime organizado? Dinheiro físico, dinheiro espécie. Vai ver o filme lá do Pablo Escobar, quando quebraram as paredes da casa dele, estava lotado de dinheiro. Pega aquele filme Made in USA, né, em que o Tom Cruise é um piloto que traz coisas e leva, né, para a CIA, etc.
Ele botava o dinheiro onde? Dentro das paredes, dentro dos armários. Mas o que? Dinheiro em espécie. Ok? Vou repetir. Dinheiro em espécie. Sim. Se você acabar com o dinheiro em espécie, você vai lavar dinheiro como? Com digital não dá. Os CBDCs, as moedas digitais do Banco Central, você não consegue armazenar dinheiro ilícito. Porque tudo é rastreável, é auditável. Uhum. Você sabe de onde saiu, para onde foi. O que sobrou? E aonde está? Onde está? Sobrou o quê? Você hoje tem, no crime organizado, dinheiro sempre em espécie. Sempre em espécie. Está aí, qualquer um pode mostrar. Se o projeto é acabar com dinheiro em espécie, o que eu faço com as facções que fazem reserva e pagamento em dinheiro em espécie? Onde 60%, 70% do dinheiro impresso no mundo não é rastreável, está desaparecido. Não pode ser em CBDC, porque ele é rastreável e auditável. Vai ser lavado aonde? O Bitcoin não, né? Essas moedas, seja Bitcoin, Ethereum, etc., você não rastreia praticamente com facilidade quase nada. Mas aí então o poder tem interesse em ter essas moedas para poder fazer. Por enquanto, sim. Para poder fazer até as próprias negociações dele que não pode ser rastreado. Isso. Por enquanto, sim. Quando for feito o checkmate global, não precisa mais. E aí a centralização do poder gera uma situação que você não precisa mais dessas moedas. Essas moedas têm um prazo de validade. Vão servir agora para fazer a transição da moeda física do crime organizado para eles. E mais na frente, quando houver o checkmate global, isso não será mais necessário, porque vai estar tudo centralizado.